Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário aqui um link, você vai lá, faz o seu cadastro e aí você já pode apostar. Em apostando, você coloca no seu primeiro aporte financeiro, na sua primeira aposta, a palavra AV+, A-V-M-A-I-S, e aí você dobra a sua aposta. Olha só que maravilha, você dobrando a sua aposta, você consegue ter um dinheiro legal para fazer aí uma gordura. Colocou R$10, vai para 20, está com um pouquinho mais de grana, está com 50, vai para 100. E aí você tem um dinheiro para poder fazer aí a distribuição das suas apostas. Vale muito a pena, a 1xBet paga bem, paga rápido, tem um vasto cardápio aí em relação a produtos, a jogos, a competições, a esportes. Faça, você vai ganhar dinheiro com a 1xBet, que paga bem, paga rápido, empresa séria e empresa correta. No final da noite de ontem, a gente, quando encerrou a nossa tradicional live na segunda-feira, nós registramos uma notícia de mais uma dívida que o Vasco contrai. Por conta da necessidade de fazer o registro da Vasco SAF nas entidades, tanto CBF como Federação, tem que passar por um crivo. E a Federação Carioca de Futebol informou que o Vasco tem uma dívida de 6,8 milhões de reais com a entidade. Bom, vamos falar primeiro de um aspecto que a mim me causa muita estranheza. Como pode, primeiro, uma entidade esportiva que faz a gerência do futebol ganhar 6,8 milhões de reais por conta de serviços que ela presta? Que, olha, na minha cabeça eu não consigo entender. Porque se ela presta um serviço para que o futebol ande, mas ela não é o futebol, porque não tem um time da Federação Carioca, como é que pode receber 6,8 milhões? Para que esse dinheiro todo? A título de que esse dinheiro todo? É só um questionamento, porque foi algo que me chamou muito a atenção. Como as entidades esportivas do Brasil, gestoras do futebol, federações, Confederação Brasileira de Futebol, são ricas, né? Como tem dinheiro, mas na hora que um clube está passando mal, na hora que um clube tem uma dificuldade, para emprestar um dinheiro é uma luta. Durante a pandemia, para liberar uma grana, era um problemaço. Mas o caso não é esse a gente discutir aqui. É claro que é um absurdo, é claro que é algo que chama muito atenção, porque quantos clubes na Federação Carioca mortos de fome, de Série B, de Série C, até na Série A mesmo, e que de repente precisam de uma ajuda, mas a Federação não pode, não tem condição, não é banco. Tudo bem, não é banco, mas gera uma grana absurdamente grande. Mas o caso principal é, para mim, a mostra inequívoca a cada instante da necessidade de que esse status quo do Vasco mude. Não dá mais, não cabe mais um clube como o Vasco viver essa situação de toda hora ter uma dívida. É um rabo preso em cada local. É inacreditável a incapacidade que todos os dirigentes de futebol, dirigentes de clubes associativos tiveram nesses últimos anos com o Vasco. É revoltante você não poder fazer nada, porque o Vasco deve a todo mundo, absolutamente a todo mundo. E ninguém é responsabilizado por isso. Absolutamente ninguém. Quantas pessoas já não estão mais no Vasco, quantas pessoas não estão mais aqui, inclusive, já até faleceram, quantas pessoas sumiram e desapareceram e fizeram o que fizeram com o Vasco. É incrível isso, uma vergonha absoluta. A SAF é a solução? Nesse momento, não há como. Como sobreviver diante de uma situação como essa? Como fazer um clube de tradição como o Vasco, com tantos torcedores, sobreviver diante de um quadro como esse? Não há como. O Vasco está aí há uma semana de começar o seu processo novo, a sua nova história, com a 777 parceira em 70%. O Vasco continua com 30%.
Ontem de manhã, o Emerson Rocha fez uma ótima matéria com um contador, um contabilista, gente acostumada a fazer essas fusões, fazer esses cálculos. E ele foi bastante claro, porque é um sofisma que as pessoas usam, é uma linguagem até de alguma forma pejorativa, dizer que o Vasco foi vendido. Não, o Vasco não foi vendido. Quem fala isso não está dizendo a verdade. O Vasco, na verdade, está com o seu futebol gerido agora com uma parceira, porque durante anos, como foi? Você conseguiu um patrocínio, alguém botava um dinheiro, mas você, Vasco, geria o seu dinheiro. Sabe o que aconteceu? O Vasco deve 6,8 milhões. A federação, 600 mil ao Ribamar. É isso. Dinheiro dos outros, eu vou gerenciar, eu não sei gerenciar, o clube quebra e eu sumo. Não estou aí, não tem problema nenhum. E os rabos presos estão até hoje. Agora não. Agora a dívida ela é assumida, essa dívida é assumida pela Vasco SAF e 70% discute, por ser majoritário, o pagamento dela. Vai sentar-se, vai conversar com a aquiescência dos 30%, que também é muito bonito. Você vende tudo, você dá tudo, você faz o que tem que fazer, mas a responsabilidade não vai ser mais sua, não. Existem duas pessoas do board da SAF, que são do Vasco, que vão precisar dar aval na alegria e na tristeza de como pagar, de como resolver, vai continuar tendo gestão. Claro que quem tem grana, o sócio majoritário que bota a grana, vai dizer, não, vamos pagar logo isso, para a gente não ficar amarrado ali na frente. É assim, assumir a dívida quer dizer, eu pago, mas como eu vou pagar é um problema meu, eu não posso fazer a SAF ficar atrasada. É basicamente isso. A expectativa é muito grande por aquilo que vai acontecer já na semana que vem. Não há como contratar jogadores. A SAF, por conta da política nefasta do Vasco, fez com que ela demorasse a entrar e não entrou na janela. Não houve condição de contratar. Quem está lá dentro, que é o Paulo Brax, que é o representante, não pode assinar um papel, não pode assinar um recibo, não pode fazer absolutamente nada oficial. Ele até delega, ele até pede, ele até de alguma maneira manda, mas ainda não terá caneta. Mas há uma expectativa de que a partir de semana que vem as coisas possam mudar. E atreladas a isso, há uma outra expectativa maior por conta da contratação de um treinador, que é uma discussão que toma muito corpo. Por quê? Porque o Vasco, por conta de uma gestão que foi errada, porque foi errado, o Carlos Brasil acabou contratando um treinador que a maneira como foi feita foi uma maneira, na minha concepção, correta. O processo feito para a contratação de um treinador, que foi o caso do Maurício Souza, para mim foi inédito no Vasco. E acho que deveria ser sempre assim, você ouvir nomes, você chegar à conclusão do que é melhor para o clube, de quem pode se encaixar melhor no perfil e contratar o melhor. Mas a escolha do Maurício Souza foi dentro de um patamar financeiro, de um clube também sem grana. Você entrevista 10 treinadores dentro de um patamar financeiro, e tenho certeza que o Maurício pesou muito o fato dele talvez ganhar um pouco menos do que o outro. É mais ou menos por aí. Mas esse foi o grande erro, porque o Maurício não deu certo. Foram 8 jogos em que o Maurício não foi bem. Eu ontem, por alto, ouvi uma entrevista, ou li algo de que o Maurício Souza deu uma entrevista para um portal do Grêmio, dizendo que acredita muito no Grêmio. É engraçado que o profissional que tenha passado pelo Vasco diga isso. Quero ler mais, não quero ser leviano a esse ponto, pode ser que eu esteja errado, mas até faço questão de ligar para o Maurício Souza e perguntar a ele, mas é verdade isso? Se você foi treinador do Vasco, por que você acredita mais no Grêmio? O que aconteceu? Então o erro de escolher o Maurício Souza foi crasso, o nome foi ruim. O processo foi correto, mas o nome não deu liga. E aí você fica 8 rodadas, 18 no total, 10 com o Zé Ricardo e 8 com ele, no limbo, na dificuldade. E você tem 7 rodadas com um outro treinador, que é o Emílio Faro, que tem um desempenho melhor do que tem o Maurício Souza, mas que ultimamente não tem dado fora de casa o mesmo resultado do que em casa, porque em casa até tem sido muito bom. Grandes vitórias contra a CRB, contra a Tombense, e péssimas atuações, como por exemplo foi no jogo contra o CSA. Contra a Ponte, o time competiu, o time teve condição até de vencer,
perdeu por detalhes, perdeu realmente por obra do destino. E um empate com a Chapecoense aqui no Rio de Janeiro, além da primeira passagem pós-Zé Ricardo, com 2 vitórias. Então o Emílio é um treinador que a gente não pode negar que faz um bom trabalho. O último jogo trouxe uma imagem muito ruim, uma imagem péssima de um time lento, de um time desinteressado, de um time incapaz de chegar à frente. E acho que ele errou em substituições, em escolhas, e precisa, mais uma vez, nessa semana cheia até o jogo do Bahia, pensar seriamente como somar pontos. Porque o cálculo é muito simples para você, torcedor do Vasco. Se o Vasco vencer os 6 jogos que tem em casa, o Vasco sobe. Chega a 60 pontos e dificilmente alguém que está atrás vai conseguir chegar a 61 pontos. Teria que fazer uma campanha extraordinária nesses 13 últimos jogos. E acho que mesmo assim, jogando 7 partidas fora, sendo que 4 com confrontos diretos, apesar de que 3 com adversários que estão acima. O Vasco pega Cruzeiro, Grêmio e Bahia fora. E pega o Sport, que é um adversário direto, fora também. Mas tem em casa o Londrina, que é um adversário direto. O Sampaio Corrêa, que é um adversário direto. Pega 3 times que estão na zona do rebaixamento em casa. Na verdade, 2, Náutico e Guarani. E vai pegar o Operário, que é o primeiro da zona, em Ponta Grossa. A tabela é ruim, não é boa, mas não é impossível. Apenas há uma necessidade de que tudo possa ser feito como era feito, de uma maneira mais simples, sem inventar muito. Mas voltando ao assunto da 777, eu acho que a partir de semana que vem, o que pode mudar é a presença de um gestor firme, do jogador e do funcionário se sentir seguro daquilo que está acontecendo, dele não ficar em dúvida que aquilo ali, sabe, será que é realmente o que eu penso? É o que você pensa, é o que você quer, é o que você vai ter. Você agora está seguro do seu trabalho, faça-o. Está faltando isso, não está mais. Preciso comprar isso, está comprado. Tudo isso a SAF vai dar, a presença do Paulo Brax vai dar. Porque eu imagino o Carlos Brasil no dia a dia, coitado. Ele se esforça, ele é um cara muito do bem, mas perde a força. É difícil para ele argumentar alguma coisa hoje. Porque ele está diretor executivo, mas ele não será mais o diretor executivo. Paulo Brax vai dar as cartas. E em cima de dar as cartas, ele precisa ser efetivo. E acho que a efetividade passa, e esse vai ser o grande desafio inicial de Paulo Brax, além de renovar com o Andrei Santos, escolher a hora certa para contratar um treinador. Ou não. Porque acho que o Emílio Faro tem condição de dar retorno. Acho que o Emílio Faro é um cara querido pelo grupo, o que não pode ser condição sine qua non para não ser alterado. Não é filantropia, já falei isso para vocês. Não é reunião de amigos. Mas acho que o trabalho dele já foi mostrado bom. Porque contra Náutico, contra Cruzeiro, contra CRB e contra Tombense, nas 4 vitórias, houve uma característica comum. O time jogou muito. O time jogou demais, sendo que um jogo fora de casa. No empate com a Chape o time não foi bem, ele teve dificuldade de mudar um pouco, e nos jogos que o Vasco perdeu fora de casa com ele, jogou muito mal. Jogou muito mal, fez péssimas apresentações, principalmente o CSA. Contra a Ponte até teve alguns lampejos, melhorias, mas precisa mostrar mais. Então eu acho que o Emílio tem aí um caminho, porque tem um jogo contra o Bahia, que é um jogo dificílimo, tem uma primeira grande decisão contra o Guarani, tem que ganhar, e eu acho que esse jogo aí é nevrálgico, porque a vitória em cima do Guarani dá uma sobrevida, e aí você pode estar perguntando, poxa, mas a gente vai viver nesse risco? A gestão nos deixou assim, porque o erro foi lá atrás, a escolha do Maurício. Volto a dizer, tem muita gente que vai dizer, você foi a favor. Não, eu não fui a favor do Maurício, eu acreditei no processo. Eu acreditei na maneira como o Maurício foi escolhido. E é claro, o Maurício poderia ter dado certo, porque é muito fácil também ser engenheiro de obra pronta. Eu ontem, por exemplo, levantei uma questão na nossa live que ninguém soube responder. Poderia ter sido contratado um treinador. É o se, é o poderia.
nesses 10 dias aí ele trabalharia bem contra o Bahia. Tá bom. O Vasco ganha do Bahia domingo 3-0 em Salvador com o Emílio Faro. O que a gente vai falar? Ele é o estrategista? Ele é o craque? Ele é o cara? Por isso que eu acho que a atitude tem que partir dos jogadores. Os jogadores precisam ser cobrados, os jogadores precisam competir mais, os jogadores precisam ser homens o suficiente para dizer, preciso sair, não estou legal, não está bem. Abrir mão de vaidades de eu preciso jogar, eu quero jogar. Como, por exemplo, sim, Nenê e Raniel e Alex Teixeira. Tem que definir quem vai jogar, não dá para jogar os 3. E não pode ter vaidade, eles precisam estar cientes disso. É pelo bem do Vasco. São 3 jogadores ruins? Não. O Raniel é artilheiro do Vasco no campeonato. O Nenê é um jogador muito importante. O Alex Teixeira é um reforço contratado, excelente jogador. Mas não dá para os 3 no futebol moderno de hoje. O Vasco perdeu competitividade. O Vasco perdeu a marcação da frente, a pegada que caracterizava o time. A defesa está muito mais exposta. Está tendo muito mais trabalho e não está conseguindo combater. Passou a ser uma defesa vulnerável, porque quem marcava à frente, quem marcava mais à frente, perdeu essa força. Então isso precisa ser definido entre os jogadores e o Emílio. E eu acho que a presença do Paulo Brax, a presença da Vasco SAF oficialmente, vai trazer essa segurança. O Paulo vai ter que meter o dedo. Vai ter que meter o dedo e vai ter que saber que se houver necessidade de mudança, rápido, ágil, não dá para pensar 2 vezes. Tem chance, tem bastante chance. O Vasco tem plenas condições de conseguir, sim, se classificar. O Vasco tem o Bahia como adversário dificílimo. Depois pega o Guarani em casa, que dá para ganhar bem e dá para somar ponto em Brusque. Até vencer. Aquele time do Vasco do ano passado venceu em Brusque por 1-0 o gol do Nenê. Então é obrigação desse time correr muito, brigar e conseguir uma vitória também em Brusque, ou pelo menos somar pontos. E acho que somando por ali, somando para acolá, vai ter momento de aperto, a Tombense talvez se aproxime mais, o CRB talvez se aproxime mais, mas ninguém vai encarar vitórias e vitórias e vitórias seguidas. O Vasco precisa mudar a sua postura, e acho que a mudança de modelo dentro de uma semana, pouco mais de uma semana, precisa ser feita. Acho que o pessoal da 777 tem que vir ao Brasil, chegar logo e dizer, olha, vamos lá, estamos juntos, vamos começar a participar desses jogos, vamos começar a participar dessa gestão, porque isso é importante, isso é fundamental para que todo o clube, todas as pessoas do clube, todos os funcionários, todos os jogadores e a sua torcida possam acreditar ainda mais nesse acesso. É um momento de turbulência, é um momento de dificuldade, é um momento de desconfiança, muito mais de um torcedor traumatizado, de um torcedor acostumado a tragédias nos últimos muitos anos. Mas eu confio, eu quero confiar, eu quero acreditar, e principalmente na presença do Paulo Brax lá dentro, de alguém da 777, porque eu sempre falei isso, eu temia que a 777 entrando, nós tivéssemos alguém de fora. Alguns desses muitos aí, o Johannes Spohr, o Sebastian Arens, o próprio Dom Dransfield, que eles fossem os gestores, aí eu estaria preocupado, porque eles não terão o alcance da nossa cultura. Acho que o Paulo tem, acho que quem está lá dentro tem, vai ter gente lá dentro, vai ter apoio lá dentro, e acho que isso é fundamental para a gente conseguir dar essa tranquilidade e fazer a nossa chave virar. Não há mal que sempre dure, quero acreditar nisso, quero pedir a Papai do Céu mesmo, dê essa chance aos vascaínos, a gente precisa disso. A gente precisa dar a volta por cima, a gente precisa estar em 2023 na Série A. A gente tem que fazer o nosso papel, não adianta só pedir aos céus, a gente também precisa fazer o nosso papel. E eu acho que essa mudança de paradigma, o fim dessas notícias tristes e nefastas de dever 6,8 milhões à federação, de dever ao Ribamar, isso precisa acabar, isso precisa se encerrar. E precisa dar resultado em campo urgentemente. Deem o jeito de vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu volto logo mais no Boletim AV e também no News. Tchau.